Bom, então o objetivo desse vídeo é falar sobre os fundamentos básicos da imunologia. Tentei abordar os principais assuntos e, se ficar muito grande esse vídeo, eu vou fragmentar em parte 1 e parte 2, tá bom? Bom, então, como é que são, né, essas respostas que a gente tem no nosso sistema imunológico? Então, didaticamente, elas estão divididas em inata e adquirida, tá? Mas lembrando que esses dois mecanismos, eles não funcionam de maneira independente, né? Ou funciona um ou funciona o outro. Eles se conectam, inclusive, e eles funcionam de maneira conjunta, tá? Mas o que a gente tem aqui para entender o que seria uma resposta inata e uma resposta adquirida? Então, a resposta inata é aquela que está presente ao nascer, então já nasce com capacidade, né, de ter uma resposta inata. Ela não é uma resposta específica, então, independente do tipo de molécula, de micro-organismo, enfim, que esteja desencadeando uma resposta imunológica, ela vai ser o mesmo padrão de resposta, tá? Ela não é específica. Ela não muda com a intensidade da exposição, não há memória imunológica, então a resposta inata, né, como ela vai ser o mesmo padrão para qualquer tipo de micro-organismo, de patógeno, enfim, você não tem uma resposta imunológica. Então, se você se contaminar várias vezes pelo mesmo tipo de patógeno, a inata ela vai ter o mesmo tipo de comportamento. E ela manifesta-se imediatamente, então é uma resposta muito rápida, é uma pronta resposta, tá? E a resposta adquirida? A resposta adquirida, ela precisa de uma primeira exposição para você montar, né, uma resposta adquirida. Por isso que ela tem esse nome. Ela é adquirida, você adquire, você não tem ainda. Ela é uma resposta específica, então você vai desenvolver mecanismos de resposta específicos, né, moleculares, enfim, específicos com com aquele estímulo que foi dado. Ela aumenta a intensidade de acordo com a exposição. Ocorre, então, a memória imunológica, então você vai ter células de memória sendo formadas, e aí numa segunda resposta você já tem uma resposta mais eficiente, uma resposta específica que já foi preparada, que já foi montada. E ela manifesta-se algum tempo depois, então ela também é chamada de resposta tardia, ela demora mais tempo para se formar. Então, o que a gente tem, né? A gente tem na resposta imuninata, que é considerada a primeira resposta, e a resposta específica adquirida, que é considerada uma segunda resposta, tá? Mas aí a gente tem aqui nessa tabela a primeira linha, segunda linha e terceira linha de combate. Como é que funciona isso? Lá na primeira linha de combate, né, dentro da primeira resposta, que é a resposta inata, a gente tem barreiras naturais, que seriam o quê? A pele, né? Então, a nossa pele, ela é uma barreira natural, ela vai estar dentro, nos protegendo, né? Protegendo contra a invasão de micro-organismos, então ela vai estar dentro do sistema imunológico. Né? Lembrando que o sistema imunológico, quando a gente fala sistema, a gente tem que entender que ele vai ser composto por células, por tecidos, por órgãos, né? Moléculas. Então, é um sistema, né? Então, se ele é um sistema, ele vai ter uma série de órgãos, enfim, tudo isso aí formando esse sistema de defesa. Então, a gente tem secreções, né? Essas secreções, elas podem ter, vão auxiliar, por exemplo, batimento de cílios, né? Secreção de mucosa. Então, ela vai servir para aderir ali possíveis patógenos que entram através da respiração, e com o batimento de cílios a gente consegue evitar um processo infeccioso, por exemplo. A nossa flora natural, então a gente tem bactérias, né? Bactérias que não são patogênicas, que vivem em simbiose no nosso organismo, e elas vão atuar como defesa também, né? E o peristaltismo. O exemplo clássico de peristaltismo é o vômito, né? Então a gente, quando ingere alguma coisa que faz mal, nosso corpo ele já detecta logo isso, então ele vai expulsar. Isso é um mecanismo de defesa, isso é o sistema imunológico. E a gente tem a inflamação. Então, vamos dizer que as barreiras naturais não deram conta, a gente teve, então, um processo de penetração ou uma injúria maior, um dano tecidual, e a gente vai ter, então, uma resposta de inflamação. Portanto, a inflamação, gente, ela vai estar dentro da resposta imuninata, tá? E o que a gente tem aí funcionando nesse processo? A gente tem células fagocitárias. Os fagócitos, então, eles são células capazes de fagocitar, né? Englobar ali uma partícula.
a gente vai ter substâncias antimicrobianas, a gente tem um sistema complemento, né, que é um conjunto de proteínas que vão atuar para desencadear respostas. A gente tem as altas temperaturas, então a febre ela é um mecanismo de defesa, tá? Que está dentro da resposta imune inata. Resposta adquirida. Então, a resposta adquirida, a gente vai adquirir, a gente precisa adquirir, né? Então, como é que a gente vai adquirir essa resposta? Através de presença de um antígeno, presença enfim, um patógeno, uma doença ou a vacina, a gente vai adquirir. Então, a gente precisa reconhecer quem é o antígeno para preparar, escolher lá, né, selecionar as células específicas para isso. E qual o objetivo dela? Então, a gente vai ter dois tipos de resposta dentro da resposta adquirida, que é a resposta celular, mediada por células. Então, a gente vai ter, por exemplo, citotóxicas, né, um efeito citotóxico, que é um efeito que elimina a célula, mata uma célula, e uma resposta humoral. A resposta humoral é mediada pelos anticorpos, tá? Então, os anticorpos, eles estão aqui na resposta adquirida. Bom, então, quem são, né, essas células? Então, a gente precisa conhecer esses leucócitos. Então, leucócitos são os glóbulos brancos, que são as células da defesa, né? São as células do sistema imunológico. Então, como eu falei, o sistema imunológico ele vai ser composto por células, tecidos, órgãos, sistema. Então, a gente precisa conhecer, não tem jeito, né? Realmente são muitas estruturas, são muitos nomes, são muitas células, mas a gente precisa conhecer essas células. É como, por exemplo, você querer entender uma história, alguém te conta uma história, mas você não sabe quem são os personagens, não sabe quais são as características desses personagens, né? A personalidade desses atores ali envolvidos nessa história, daí essa história não vai fazer o menor sentido. Então, vamos conhecer esses leucócitos. Então, a gente tem os leucócitos que a gente diz que são circulantes, são os leucócitos que estão na corrente sanguínea, e a gente tem os leucócitos teciduais, leucócitos residentes, que não estão na corrente sanguínea, tá? Então, dentro da corrente sanguínea, né, lá a gente vai ter leucócitos circulantes, que são, inclusive, os leucócitos que a gente vê, que a gente observa, né, quando a gente faz um leucograma, uma análise, né, dos leucócitos. Então, quando você faz um hemograma, você tem lá a série vermelha, a série branca, né? A série branca, ela diz respeito aos leucócitos, as células da imunidade. E aí, ali, nesse leucograma, né, você vai verificar o quê? Nessa análise da série branca, você vai verificar os leucócitos circulantes, porque sua amostra foi sangue. Então, você só vai conseguir observar ali leucócitos circulantes. Então, quem são, primeiro, né, esses leucócitos circulantes? A gente vai ter, então, os granulócitos, são os leucócitos que têm grânulos, e aí circulantes a gente tem 3, neutrófilo, basófilo e eosinófilo, e a gente tem os leucócitos circulantes agranulócitos, o A na frente é negação, que não possuem grânulos. Quem são? Monócitos e monócitos, cadê? Não tá aqui, linfócitos, tá? Então, monócitos e linfócitos. Então, aqui a morfologia deles. Então, granulócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. A gente consegue fazer o reconhecimento dessas células, né, com auxílio de microscopia, pela morfologia e pela afinidade dos corantes, tá? E os leucócitos agranulócitos, monócitos e o linfócito. Então, né, o neutrófilo, né, o segmentado, quando ele está no seu nível de maturação aceitável, ele vai ter pelo menos, né, de 3 lóbulos aqui no núcleo. O eosinófilo, ele tem bastante afinidade, né, pelo corante eosina, por isso esse nome, né, então ele normalmente fica mais rosadinho, e o basófilo ele tem mais afinidade pelo azul de metila, né, por corantes básicos, então ele fica mais azulzinho, tá? Então, a gente, quando faz análise do sangue, a gente vai conseguir só observar quem? Os leucócitos circulantes, que são esses. E aí, como é que a gente faz isso, né? Então, é aquela prática de você fazer a extensão da gota de sangue. Então, vai precisar de uma lâmina limpa, né? Sem presença de gordura, nada, porque isso vai interferir na análise. Então, vai botar uma gotinha de sangue, vai com a lâmina extensora, 45 graus, faz a extensão dessa gota de sangue na lâmina. E depois a gente vai fazer o quê? A gente precisa corar essa lâmina antes de ir para a microscopia. E aí a coloração, existem vários tipos de coloração, né? Mas uma que é bem utilizada por ser prática, por ser rápida, né? Muito utilizada em emergências, é coloração de panótipo. Então, o que acontece? A gente tem 3 reagentes nessa coloração de panótipo.
O primeiro reagente é um fixador, então ele vai fixar a amostra sanguínea que foi estendida na lâmina, né, para ele não sair ali nos corantes, na lavagem. Então, o primeiro reagente é um fixador. Depois, o segundo e o terceiro reagente, eles são corantes, tá? Então, a gente vai ter um corante, a eosina, que vai ser um corante que vai corar as estruturas mais ácidas, e a gente tem o azul de metila, que é um corante que vai fazer a coloração das estruturas mais básicas, né? De pH mais básico ali naquela amostra que foi estendida. E aí a gente vai visualizar essas células, né? E aí o núcleo ele vai ter mais afinidade, né, pelo corante azul, e o citoplasma mais afinidade os grânulos, né, vão ter mais afinidade ali pelo corante eosinófilo, de maneira geral. E aí a gente vai ter as hemácias, lembrando, né, que as hemácias são anucleadas, então elas vão ter ali o centro mais esbranquiçado, porque ela é bicôncava, né? E a gente observa ali esses leucócitos, tá? Então a gente vai observar nessa extensão de sangue o quê? Leucócitos circulantes, tá? Bom, e da onde que esses leucócitos... A gente também tem os leucócitos teciduais, já vou apresentar aqui todo mundo. E da onde que vem esses leucócitos? Lá na formação, né? Então a gente tem a hematopoiese. A hematopoiese é a produção de células sanguíneas, tá? A hematopoiese, então, ocorre nas células-tronco, né? Que a gente tem células-tronco adultas, são células multipotentes que a gente tem na medula óssea, tá? Então, lá na medula óssea, principalmente no fêmur, externo, costelas, cristo ilíaco, a gente tem a medula óssea. E aí a gente tem a produção dessas células sanguíneas, tá? Hematopoiese. Essas células sanguíneas, então, elas vão ser produzidas a partir de dois ramos, né, de produção de células multipotentes. Então, a gente vai ter lá um centro mieloide e um centro de produção linfóide. Então, o que significa isso? Lá na linhagem linfóide, a gente vai produzir os linfócitos, tá? Então, lá na linhagem linfóide, a gente vai produzir os linfócitos T, linfócitos B e a NK também. Então, a célula natural killer, ela é uma célula de linhagem linfocitária, né? De linhagem linfóide. E na linhagem mieloide, a gente vai ter quem? A gente vai ter as hemácias, né? Hemácias, as plaquetas, lembrando que plaqueta não é célula, ela é um fragmento de uma célula chamada megacariócito. A gente vai ter hemácias, plaquetas e todos os outros glóbulos brancos, todos os outros leucócitos, né? Que vão vir da linhagem mieloide. Então, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, monócito, tá? Então, basicamente é isso. Bom, com relação aos órgãos, como é um sistema, a gente tem os órgãos. Os órgãos linfóides, né, que são os órgãos do sistema imunológico, eles vão ser divididos em dois grupos, os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários. Né? Grande diferença entre eles. Os órgãos linfóides primários, eles são responsáveis pela produção dessas células e pela maturação. Tá? Já os órgãos linfóides secundários, eles vão estar mais associados a mecanismos de resposta adquirida, apresentação de antígeno, tá? Então, a gente vai ter basicamente essas duas divisões. E aí, quem são, então, esses órgãos linfóides, né? Os primários, a gente vai ter a medula óssea e o timo. O timo, ele fica aqui localizado, né? Nessa região frontal superior. E aí, a gente vai ter medula óssea. O que ela faz? Ela produz todas as células sanguíneas. Tá? E ela vai fazer a maturação também. No caso dos linfócitos, ela faz a maturação do linfócito B. E o linfócito T? O linfócito T, ele não vai ser maturado na medula óssea. Ele vai ter que ir lá para o timo, e aí no timo ele vai ser maturado, tá? Inclusive, ele é linfócito T exatamente por causa disso, por causa do T do timo. Então, esses são os órgãos linfóides primários, responsáveis pela produção e maturação. Órgãos linfóides secundários, né? Quem que a gente tem aí? Os principais. A gente tem os gânglios, né? A gente tem, enfim, toda a rede de vasos linfáticos, né? Vai estar associada aos órgãos linfóides secundários, placas de Paia, então a gente vai ter tudo isso aí como órgãos linfóides secundários. Os principais aqui, né? São o baço e os linfonodos. O baço, então, ele vai ter várias funções, não só associadas à resposta imunológica, como, por exemplo, descarte de eritrócitos, né? As hemácias, elas têm um tempo de vida útil e aí elas precisam ser descartadas, quando já estão velhinhas, elas vão ser descartadas lá no baço.
Mas o baço ele também tem uma ação, no caso como órgão linfóide secundário, porque ele vai ter a entrada, né? Ele vai ser uma região que a gente vai encontrar muitos linfócitos e vai ser uma região também de apresentação de antígeno, tá? Então, a gente vai ter circulação ali também de APCs. E os linfonodos, eles estão associados à linfa, à rede linfática, né? Nossa circulação linfática, então, ela vai passar pelos linfonodos, antes de voltar para a circulação sanguínea, essa linfa. Essa linfa, então, o que significa, né? É o extravasamento do plasma, que está dentro da corrente sanguínea, para os tecidos. Então, é um líquido intersticial que precisa voltar através desses capilares, né? dessa circulação linfática, para a corrente sanguínea. Só que antes dessa linfa, né, desse plasma que foi para os tecidos retornar para a circulação sanguínea, ele passa por linfonodos. Linfonodos, então, eles estão localizados, né, em alguns pontos, alguns pontos estratégicos do nosso corpo, que verifica essa linfa, né, é como se ele fizesse uma filtragem ali, deixa eu ver se não tem nenhum antígeno, se está tudo bem. Ele vai ter linfócitos ali. E aí, quando tem algum problema, quando ocorre algum problema infeccioso, né, você tem uma apresentação de antígeno, ele vai fazer o quê? Ele inicia um processo inflamatório ali dentro desses linfonodos, e é por isso que eles ficam mais inchados, e a gente tem as famosas íngua. Então, íngua nada mais é do que o linfonodo, que conseguiu fazer a detecção ali de algum tipo de micro-organismo, e ele vai começar um processo inflamatório, além de, claro, a apresentação de antígeno, desencadear a resposta adquirida, tá? Então, é por isso que a gente tem alguns pontos, né, de íngua, né, no pescoço, nas axilas, nas virilhas, tá? Por causa disso. Bom, então, linfa, né, esse líquido intersticial, que é o extravasamento do plasma. O time, então, é um órgão de amadurecimento do linfócito T. Os linfonodos, ele vai filtrar essa linfa, né, antes de jogar para a corrente sanguínea, em busca de algum micro-organismo, de algum patógeno, de algum processo infeccioso. O baço, então, ele tem responsabilidade de destruir hemácias e também de, enfim, armazenar linfócitos, né? Responsável aí pela apresentação, responsável não, o local onde pode ocorrer a apresentação de antígeno para desencadear a resposta adquirida. Tonsilas, adenoides, são as amígdalas, e medula óssea, produção e maturação de leucócitos, exceto do linfócito T, tá? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, né, linhagem mieloide, linhagem linfóide. Lembrando que da linhagem linfóide a gente vai ter os linfócitos B, T, que vai lá para o timo para maturar, e a natural killer, tá? A natural killer, então, ela tem ação citotóxica. A natural killer, embora ela venha de uma linhagem linfocitária, ela tem atuação lá na imunidade inata, tá? Só para reforçar isso. Então, o que é uma resposta imunológica? Já que a gente conheceu um pouquinho dessas células, né? Então, aqui a gente tem um gráfico, né, uma imagem que é bem tradicional, que aqui embaixo a gente tem aqui o tempo decorrido a partir do momento de uma infecção, né, um processo infeccioso aqui, com algum patógeno. Então, o micro-organismo, ele consegue passar as barreiras primárias, né, as barreiras naturais que a gente tem no nosso corpo, como, por exemplo, a pele, e aí ele invade o nosso organismo. Então, o que vai acontecer com esse micro-organismo? A gente, de pronto, a gente vai ter o quê? Resposta inata, atuando. A resposta inata, ela vai ser muito mediada, né, pelos fagócitos, que são células que vão fagocitar, que vão englobar esse micro-organismo, tá? Então, a gente tem aí neutrófilos, né, os macrófagos, enfim, células dendríticas, que vão realizar esse processo. Tá? A gente tem aqui proteínas do sistema complemento também, né? Funcionando aqui dentro da resposta imune inata. E a NK, tá? NK, Natural Killer, também é uma célula que vai ter uma ação citotóxica, ou seja, ela vai matar, né? Ela vai trazer uma citotoxicidade, vai induzir a apoptose nas células, sejam nas células que estão infectadas, nas células que estão parasitadas, nas células que estão apresentando de alguma forma ali que tem algum problema com elas. Bom, a resposta imuninata é uma resposta que ocorre ali bem no início, tá? Nesse processo. E a resposta adquirida? A resposta adquirida da imunidade adaptativa, ela vai levar algum tempo para poder se processar, né? Se formar. Então, a gente vai ter a apresentação de antígeno. A apresentação de antígeno, então, seria o macrófago, né? Que está sendo ilustrado pelo macrófago, apresentando para o linfócito T.
E ela vai apresentar para o linfócito T CD4, ou seja, o linfócito T ele tem vários subgrupos, né? Os principais aí subgrupos é o linfócito CD4 ou CD8 e CD8, né? A gente tem dentro do CD4 outros grupos, né? Que a gente vai ter HELP1, HELP2 e HELP17 são os principais. Então eles vão estar associados aí o grupo do CD4 vão estar associados aí à organização dessa resposta adquirida, tá? Organização, regulação dessa resposta adquirida. E o CD8, ele vai estar associado a uma resposta citotóxica, tá? Assim como a NK. A diferença é que a NK ela não precisa que ninguém estimule ela sozinha consegue ter essa iniciativa, por isso que ela vai atuar aqui na resposta imuninata, tá? Bom, a gente também tem o linfócito B. O linfócito B ele pode se ativar naturalmente pelos seus receptores de superfície ou pelo CD4, que vai ali induzir a resposta do linfócito B. Tá? Ele vai se diferenciar, então, em plasmócito e vai liberar os anticorpos. Dessa forma, então, a gente vai ter a resposta humoral, que é mediada pelos anticorpos, e a resposta celular, que é mediada pelas células citotóxicas, tá? Da imunidade adquirida. Na imunidade inata, a gente vai ter, como eu falei, né, as barreiras primárias, a saliva, a lágrima, então elas vão ter enzimas, né, que apresentam funções bactericidas. A gente tem a pele como uma barreira física, o nosso muco, né, que faz a retenção ali, é uma barreira física também, uma retenção de micro-organismos, de poeira. O nosso ácido estomacal, tá? Então, tudo isso vai estar associado à resposta imune inata. E a resposta imune específica? A específica, então, ela precisa ter uma apresentação de antígeno, né? Então, a gente vai ter as células APCs, que são as células apresentadoras de antígeno, atuando nesse start, né, da resposta imune adquirida. Lembrando que essas APCs, elas são fagócitos que atuam lá na imunidade inata. Então, perceba que fica tudo interligado, né, de certa forma. Então, a resposta imune específica, ela vai ser uma resposta específica, ela precisa de apresentação de antígeno, é uma resposta tardia, e ela desenvolve memória imunológica, tá? Mediada pelos linfócitos, vai ter produção de anticorpos, células de memória, tá? A imunidade celular mediada pelos citotóxicos, a humoral pelos anticorpos, pela produção de anticorpos. Então, aqui na resposta humoral, o que a gente tem? A gente tem a participação do linfócito B, que é ele que vai se diferenciar em plasmócito, que é a célula produtora que libera, né, os anticorpos, tá? E na resposta celular, a gente tem aqui como principal, né, o CD8, que é uma célula citotóxica, e ele vai precisar de um estímulo, né, como todo o mecanismo da resposta da imunidade adquirida, ele vai precisar da apresentação de antígeno, o CD4 vai estimular o CD8, então a gente tem aí uma resposta específica, tá? CD8. Então, basicamente, nesse resumo aqui, ó, coloquei assim, sistema imunológico, então a gente tem a produção das células, né? Células mieloides, então a gente tem os granulócitos, que são quem? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, e a linhagem monocítica. A gente vai ter, então, os monócitos, que são leucócitos circulantes na corrente sanguínea, que quando precisam fazer a diapedese, ou seja, que quando precisam sair do vaso sanguíneo e ir para o tecido, vai se diferenciar em macrófago, né, que vai ser um potente fagócito, além de ser uma APC também, uma célula apresentadora de antígeno, e as células dendríticas, tá? Células de Kupfer, ele é o macrófago do fígado, então vamos ficar aqui, né, na coisa do macrófago e das células dendríticas mesmo. Alguns macrófagos, né, que são células que são leucócitos teciduais, eles recebem alguns nomes que são específicos de algumas regiões, tá? E da linhagem linfóide, a gente tem quem na linhagem linfóide? A gente tem célula T, célula B e NK. Lembrando que célula T e célula B são os linfócitos T e B, eles atuam na resposta adquirida, tá? A célula NK, embora ela tenha uma origem linfocitária, ela vai atuar lá na resposta da imunidade inata junto com os outros fagócitos. Célula T, então, a gente tem os auxiliares e as citotóxicas, né? Os auxiliares são o T-HELP, então a gente tem aí os subgrupos de CD4, e citotóxicas a gente tem o CD8, tá? E célula B, elas vão se diferenciar em plasmócitos, que são os produtores de anticorpos. Então, aqui a gente tem um resumo dessas células. Então, fagócitos. Quem são os fagócitos do sistema imunológico? Ou seja, células que realizam a fagocitam, né? Então, a gente tem
O basófilo, eosinófilo e neutrófilo são os 3 granulócitos circulantes. Basófilo, então, ele tem vários grânulos, né? Ele vai estar associado à resposta alérgica e resposta inflamatória, tá? Então, ele vai ter liberação de histamina e heparina, que vão atuar iniciar, né? Que são mediadores da inflamação. Eosinófilo, ele também tem grânulos aí que vão estimular processos inflamatórios, mas o eosinófilo ele também tem a atuação em respostas a parasitoses, né? Ele vai ter respostas a eumintos. Lembrando que eumintos são vermes, você não consegue, você não, né? As células, os fagócitos, não vão conseguir fagocitar um verme, mas no caso do eosinófilo, o que ele faz? Ele consegue degranular, liberar esses grânulos e consegue ir destruindo esse verme, né? Esse euminto, tá? Então, o eosinófilo ele vai estar associado também à resposta da imunoglobulina do tipo E, e aí ele vai, então, ter essa atuação, tá? Também para alergia. Bom, neutrófilos. Neutrófilos, eles são importantes fagócitos, né? Eles são os mais numerosos, aí cerca de 60% dos leucócitos da nossa circulação são neutrófilos, então eles sempre vão ser os primeiros a chegar numa região que esteja ocorrendo algum processo infeccioso. E eles também realizam a diapedese, tá? Eles também saem do sangue, vão lá para o tecido, mas eles não mudam, eles não fazem a diferenciação. Já os monócitos, eles fazem a diferenciação. Tá? Então, os monócitos, eles são leucócitos circulantes na corrente sanguínea, que quando recebem alguma presença, né, de infecção, recebem algum chamado, percebem ali um processo de quimiotaxia, eles saem de dentro dos vasos sanguíneos, vão para o tecido, se diferenciam em macrófagos. Tá? Os mastócitos, eles são leucócitos teciduais, eles estão próximos ali a vasos sanguíneos, eles também degranulam, né, liberam ali a histamina, que é um vasodilatador. Então, eles vão atuar em processos inflamatórios, né? É muito importante iniciar processos inflamatórios. Os macrófagos, então, são os monócitos quando vão para o tecido, né? Eles são importantes fagócitos. Células dendríticas também são fagócitos, fazem a apresentação de antígenos, linfócitos T, macrófagos e células dendríticas, né? São especializadas em apresentar antígenos. Dentro dos linfócitos, então, quem que a gente tem? O B, né? Como eu já falei, ele vai se diferenciar em plasmócito, para poder fazer a liberação de anticorpos, secretam anticorpos, e linfócitos T. Linfócitos T tem os principais subgrupos, né? CD4 e CD8. CD4, então, vai estar associado a respostas iniciais, respostas imunológicas adaptativas, e o CD8, ele tem ação citotóxica. A natural killer, né? Também é um linfócito, como eu falei, mas ela vai ter uma ação citotóxica desde a imunidade inata, ela não precisa necessariamente de uma apresentação, tá? De antígeno, para ela poder ocorrer. Aqui é um esquema bem simplório, né? Então, a gente teria aqui um capilar sanguíneo e aqui um tecido adjacente, tá? Então, só para poder colocar, os monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos são os leucócitos circulantes, são eles que a gente vai observar quando a gente faz um esfregaço sanguíneo. E a gente tem aqui no tecido, né, tecido adjacente, então a gente vai ter mastócitos, macrófago, lembrando que o macrófago é o monócito quando ele vem para o tecido, e células dendríticas, tá? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e no próximo eu começo então com essa parte aqui de antígenos e anticorpos, para não ficar muito extenso.